Saudações dilanescas. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Meu nome é Pedro Couto e hoje é Natal para nós, dilanistas. Bob Dylan faz 84 anos. E como tradição que eu carrego há muitos e muitos anos, hoje me proponho a fazer um breve devaneio sobre este senhor no dia do seu aniversário. Espécie de homenagem e reflexão ao mesmo tempo. Vem comigo. Hay que trabajar para vivir. El que no produce algo está viviendo a costilla de algunos que trabajan, pero la vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para las locuras que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación, no sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Este que ouvimos é Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e que faleceu há pouco mais de uma semana, aos 89 anos. Nesse trecho de um documentário, ele traz uma reflexão importante sobre a vida, o trabalho, o espaço que damos na vida ao trabalho. Traduzindo livremente aqui o que ele diz, é assim: é preciso trabalhar para viver. E quem não produz algo está vivendo às custas de quem trabalhou. Mas a vida não é só trabalhar. É preciso deixar um bom capítulo para a loucura que cada um tem. Porque uma coisa que se faz por obrigação não é liberdade. Você é livre quando gasta tempo da sua vida com coisas que te motivam, que você gosta. Para um pode ser jogar futebol, para outro pescar, para outro investigar uma molécula, para fazer arte, eu sei lá. Somos diferentes, mas ter uma causa, ter uma paixão, isso leva tempo. É uma filosofia de vida. E a filosofia não está na moda porque não se cobra. Mas há muita infelicidade no mundo. Não apenas pobreza. Há pobreza na cabeça e na alma. Para sentir as coisas é necessário tempo também. É óbvio que o Pepe está refletindo sobre um tema e em um contexto muito diferente do que vivido por Bob Dylan. Mas também nem tanto. Quando eu vi este trecho da fala dele, eu pensei nas loucuras que cada um tem, assim, né? Pensei nas trajetórias de vida de muita gente, nas escolhas que fazemos com o que temos e suas consequências. Eu lembrei até do argentino Borges, outro vizinho nosso, e o seu Jardim dos Caminhos que se bifurcam. E pensei na minha loucura, né? Na loucura de usar boa parte do meu tempo livre para ouvir, ler, ver, viajar, refletir, pesquisar, apreciar e até a gravar um podcast sobre um único artista. E eu pensei também na loucura de vocês, que usam parte do tempo para ocupar os ouvidos com esses meus devaneios e informações. E, obviamente, eu pensei na loucura do tempo usado por Bob Dylan, dentro dessa minha fantasia louca que eu me permito ter sobre a vida desse cara que hoje faz 84 anos de vida. Desde o seu último aniversário, em 2024, portanto, a vida de Bob Dylan teve uma boa movimentação. Ele viu ser lançado pela sua gravadora uma caixa com 27 CDs dos shows que ele fez 50 anos atrás, em 1974. Ele viu a morte de Garth Hudson, o músico integrante da The Band que tocou justamente nessa turnê com ele.
Ele fez 80 shows e hoje está fazendo outro show e tem mais uns 30 já marcados até o fim do ano. Trocou de baterista entre um intervalo e outro desses shows. Integrou no ano passado e este ano também o festival itinerante Outlaw, liderado pelo Willie Nelson, que fez 93 anos no palco no mês passado. E ainda viu uma cinematografia hollywoodiana sobre uma fase de 60 anos atrás. Também sabemos que ele tem exposições com as suas obras de arte ao redor do mundo. Tanto as suas pinturas quanto os seus portais, seus portões de ferro. Ele viu exposições serem abertas no museu dedicado exclusivamente a ele, em Tulsa, o Bob Dylan Museum ou Bob Dylan Archive. E também sabemos do sucesso da empresa de whisky Heaven's Door, que tem ele como sócio. Enfim, qual que deve ser a loucura que o Bob Dylan faz quando não está trabalhando, quando não é obrigado a fazer algo? No meio desse jardim, os caminhos escolhidos por Dylan o levaram a uma trajetória curiosa. Parece fazer o que quer e trabalhar é uma delas. Eu pensei aqui em devanear sobre aquela máxima ridícula sobre trabalhar com o que ama, mas isso é um tanto piegas, né? Mas ao mesmo tempo eu admito que na loucura dylanesca isso de alguma maneira faz sentido. Porque eu acho que o Bob Dylan parece bater seu cartão no palco ali com a liberdade louca de quem faz uma atividade de lazer, um hobby, dando para si o tempo e a experimentação como filosofia de vida. Ao meu ver, Bob Dylan é, acima de tudo, um apaixonado pela arte. Seja como ela o influencia ou influenciou, seja pelo tipo de arte que ele produziu e continua incessantemente produzindo. Mas é preciso também dizer que ele fez isso num investimento de alto risco, né? E até hoje. É muito comum a gente ver comentários sobre a forma do Dylan cantar ou em como ele embaralha os arranjos, tornando as canções irreconhecíveis, né? E eu não vou passar pano. Bob Dylan não tem uma voz ultra angelical, polida, apesar de eu ser fanático pela sua interpretação e até pelo seu timbre de voz, né? E de fato ele muda tudo nas músicas. Ele muda o tempo, o ritmo, o tom, os arranjos, até a letra ele às vezes muda um pouquinho ou por completo. Ele muda tudo assim, sabe? Talvez para se permitir ser louco, se permitir estar nesse estado de reflexão de que não importa se faz muito sentido ao outro, não importa o que ele fez quando tinha 20, 30 ou 40 anos, o que importa é quão genuíno ele está sendo com a sua arte naquele momento, com as suas escolhas. A conexão com o outro se dá na autenticidade dos atos, na autonomia da liberdade, em escolher esses atos. Ele poderia fazer uma turnê a cada 5 anos, né? Ou melhor, nem precisaria mais fazer turnê. Poderia, vez ou outra, lotar um teatro qualquer, fazer uma série de shows do lado de casa e boa. Isso, né? Se ele quiser, porque convenhamos que dinheiro está longe de ser uma questão para ele. Mas eu acho que aqui está o ponto do Pepe, de certa forma, sabe? Bob Dylan gasta seu tempo produzindo algo que para ele tem significado. Onde há uma paixão que não precisa ser explicada, ela precisa ser absorvida. Eu acho que muita gente espera que ele faça a arte que faz enquanto ele está pensando no próximo passo que ele quer dar. Viver do que ocorreu é, de certa forma, não prestar atenção ao que está ocorrendo. Aos 84 anos, Bob Dylan, então, comete a loucura de se desafiar com uma rotina na estrada. Não são shows pontuais, como eu comentei aí, nos últimos 12 meses foram 80 shows aos 84 anos. E nada de shows pré-formatados. Óbvio, o repertório não sofre tantas revoluções como antes. Apesar de a gente sempre ter alguma surpresa aqui e acolá de uma cover inédita ou de uma música própria que ele não tocava há décadas, mas os arranjos
repaginados, a interpretação improvisada e a procura por novos ângulos na poesia cantada, tá lá, dia após dia. E fora dos palcos, Bob Dylan continua ativo ali, né? Além de todo o trabalho que deve ser revisitar com um olhar novo o seu cancioneiro, ele continua fazendo novas músicas. O último disco é de 2020. Não é tão novo, mas também não é tão antigo. E são belíssimas canções de uma poesia e sensibilidade incrível, de alguém que ainda se sente apaixonado pela loucura de se expressar, de colocar para fora as fantasias que sobrevoam sua mente. E são canções presentes nos seus shows e absorvidas com entusiasmo pela plateia. Isso sem contar que a gente acabou de ficar sabendo que ele já escreveu o volume 2 de crônicas do livro, né, autobiográfico ou pseudo-autobiográfico. E também a gente sabe que ultimamente ele tem usado parte do tempo livre dele aí para usar o Twitter, o X, ou também para postar uns vídeos meio aleatórios que vão de músicas antigas a rap no seu Instagram. Para quem não conhece, vai dar uma olhada lá, porque é meio engraçado. Enfim, eu acho que as multidões contidas em Bob Dylan são, acima de tudo, formadas por pessoas curiosas. A frase que eu mais repito do Bob Dylan, que ele fez quando era um jovem recém-saído da adolescência, 60 anos atrás, continua fazendo sentido como filosofia de vida. Como alguém que conseguiu conquistar a autonomia de poder ser quem ele quiser. E aí a frase é: aquele que não está ocupado nascendo, está ocupado morrendo. E se há algo que Bob Dylan me ensinou, é olhar o mundo ao seu redor, dar rotinas, as eurecas, com viés de curiosidade, de abraçar o momento como quem está nascendo e se depara com ele pela primeira vez. Bom, parabéns, Bob, e seja bem-vindo ao novo mundo que é um eterno presente. Quando eu pensei em unir a reflexão de Mujica com o aniversário do Bob Dylan, o Pepe Mujica ainda estava vivo. Hoje não está mais. E aí aqui abre-se um epílogo, né, que por vezes a gente procura não pensar sobre a finitude, sobre o destino final dessa estrada, ou sobre o caminho sem saída no jardim bifurcado. Né? A cada ano, a certeza dela vai aumentando. A morte faz parte da vida. E eu não quero aqui devanear sobre até onde vai a estrada dilanesca, assim como é preciso sorrir com o Pepe, que seguiu em frente, mas deixou com a gente bons ensinamentos, atitudes e visões. Obrigado, Pepe, que continue um louco apaixonado onde estiver.